Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias de Reflexão. Me chamo Maria e hoje estou aqui para contar um pouco da minha história. Por mais de 20 anos, servi uma família rica que me humilhava. Eles não sabiam de algo do meu passado, mas um dia meu segredo foi descoberto e tudo mudou. Antes de começar, curte esse vídeo e inscreva-se no canal para receber novas histórias antes de todo mundo. Era uma manhã como qualquer outra, mas, para Maria, significava o início de mais um dia de trabalho na mansão dos Moreira. Há mais de 20 anos, Maria dedicava sua vida a servir essa família, sempre com um sorriso no rosto, mesmo que, muitas vezes, ninguém reparasse. Seu olhar sereno escondia um passado que poucos poderiam imaginar. Na imponente casa, Maria era vista apenas como a empregada que cuidava de tudo, de forma impecável, como se fosse um fantasma silencioso. Ricardo Moreira, o patriarca da família, era um empresário poderoso e arrogante, cuja única preocupação parecia ser acumular riqueza e status. Helena, sua esposa vaidosa, passava os dias obcecada com aparências e eventos sociais, sempre olhando para Maria como se fosse parte da mobília. Os filhos, Felipe e Camila, tinham sido criados com privilégios e, assim, acreditavam que o mundo girava em torno deles, mal percebendo a mulher que cuidava deles com tanta dedicação. Maria, com suas mãos habilidosas, mantinha a casa impecável, cada detalhe cuidadosamente tratado, como se sua própria alma estivesse presente em cada canto. As paredes da mansão testemunhavam suas longas jornadas, de sol a sol, onde a vida dela parecia se resumir ao trabalho incansável e ao silêncio. Apesar das humilhações diárias, Maria mantinha um coração generoso e uma dignidade inabalável. Suas palavras eram sempre gentis, seu olhar, compassivo, mesmo quando os patrões a tratavam com desdém. Por trás dessa fachada de submissão, Maria escondia uma história de força e coragem. Cada manhã, ao vestir seu uniforme, ela se lembrava de seu verdadeiro eu, de um passado que preferia manter enterrado. Naquela mansão, ninguém sabia que Maria era muito mais do que aparentava. Para os Moreira, ela era apenas a empregada, mas, em seu coração, Maria sabia que sua verdadeira riqueza estava além do material, em valores que a família jamais entenderia. O que ninguém ali sabia era que a história de Maria estava prestes a revelar algo surpreendente, que mudaria para sempre a forma como a viam. Os dias se arrastavam na mansão dos Moreira, e, para Maria, cada amanhecer era uma batalha silenciosa. O dia começava com o som do despertador de Ricardo, o patriarca, ecoando pelo corredor, um lembrete de que a rotina estava prestes a começar. Ela se movia com uma eficiência quase invisível, cada gesto perfeitamente ensaiado, como se sua presença fosse um mero detalhe no cenário da casa grandiosa. No entanto, o desprezo que enfrentava era palpável. Ricardo, com sua postura imponente, passava pelas dependências da casa como se fosse um rei insensível ao sofrimento de seus súditos. Seus comandos eram dados com uma frieza calculada, e Maria era o alvo constante de sua impaciência e exigências. Helena, a esposa, passava seus dias cercada de espelhos e roupas caras, dedicando seu tempo a eventos sociais e aparências, com uma atitude de desdém disfarçado em cordialidade. Ela frequentemente se referia a Maria de forma condescendente, como se a empregada fosse apenas um acessório de sua riqueza. Felipe e Camila, os filhos mimados, eram a personificação da arrogância juvenil. Com a certeza de que o mundo girava ao seu redor, tratavam Maria como uma presença invisível. Felipe, sempre com um sorriso presunçoso, jogava brinquedos e roupas no chão, esperando que Maria os recolhesse sem protestar. Camila, com seu olhar de superioridade, se aproveitava da paciência de Maria para pedir mimos e favores, ignorando a carga de trabalho que isso representava. Mesmo nas pequenas coisas, Maria era alvo de desprezo. Quando servia as refeições, era comum ouvir os murmúrios críticos de Helena sobre a apresentação dos pratos, ou o riso debochado de Felipe e Camila quando um detalhe não estava perfeito. Esses momentos de desdém não eram apenas atos isolados, mas parte de uma rotina diária que Maria suportava com uma dignidade silenciosa. Seu sorriso era um escudo contra a frieza que a envolvia, um esforço para manter a paz em um ambiente que parecia estar sempre à beira de uma tempestade. Cada insulto e cada olhada de desdém eram suportados com a mesma graça que Maria dedicava ao seu trabalho.
No entanto, por trás do sorriso forçado e da cortesia impecável, havia uma força interior que ninguém ali parecia reconhecer. Maria continuava, dia após dia, com um coração que não se deixava bater, mesmo quando a casa estava repleta de indiferença. Sua resiliência era um testemunho silencioso de uma dignidade que, no fundo, era mais valiosa do que qualquer riqueza material que ela poderia ter. Em meio à opulência fria da mansão dos Moreira, Maria se destacava como uma ilha de calor humano. Enquanto os membros da família viviam imersos em seu próprio mundo de luxo e egoísmo, ela dedicava-se a cuidar da casa com um zelo quase maternal. Cada manhã, ela preparava o café da manhã com a precisão de um artista, assegurando que tudo estivesse perfeito, não por causa dos elogios que recebia, ou da falta deles, mas por seu próprio compromisso com a excelência. Quando Felipe e Camila eram pequenos, Maria se tornava quase uma segunda mãe para eles. Com um carinho que desafiava a frieza de seus pais, ela ensinava-lhes a importância da educação e da bondade, mesmo que esses ensinamentos fossem frequentemente ignorados. Enquanto Helena e Ricardo estavam ocupados com suas preocupações pessoais, Maria era a única presença constante e acolhedora na vida das crianças. Seus dias eram preenchidos com risadas compartilhadas e histórias contadas durante a hora do lanche, momentos que, para Maria, eram uma forma de criar um refúgio de ternura em meio à indiferença. Felipe, o garoto travesso, tinha o hábito de se envolver em pequenas travessuras, mas, ao final de cada dia, Maria estava lá para remediar qualquer dano que ele pudesse ter causado. Com uma paciência infinita, ela arrumava os brinquedos espalhados e reordenava os livros que ele desarrumara, sempre com um sorriso gentil que parecia iluminar o ambiente, mesmo quando os outros estavam absortos em suas próprias preocupações. Camila, por outro lado, era um enigma mais complexo. Sua frieza e seu olhar distante não escondiam a necessidade de carinho, e Maria, sem hesitar, oferecia a ela o mesmo amor que daria a qualquer membro da família. Quando Camila precisava de consolo, Maria estava lá, com palavras suaves e um abraço reconfortante. Mesmo quando Camila rejeitava suas tentativas de aproximação, Maria nunca deixava de estender a mão, acreditando que, de alguma forma, suas ações poderiam fazer a diferença. Maria tratava a casa como um lar, cada detalhe cuidadosamente mantido, cada objeto em seu lugar, não porque era seu trabalho, mas porque ela realmente se importava. Cada tarefa, desde a limpeza dos quartos até a preparação das refeições, era feita com um cuidado que refletia seu espírito generoso. Sua dedicação não passava despercebida, mesmo que fosse ignorada pela família. Ela sabia que seu verdadeiro impacto não estava nas palavras ou nas graças recebidas, mas na diferença silenciosa que fazia na vida daqueles que, em última análise, eram a razão de seu esforço diário. Enquanto o mundo ao seu redor girava em torno de riqueza e superficialidades, Maria continuava a construir um legado de amor e cuidado, uma prova de que, mesmo na sombra da indiferença, a luz da bondade e da dedicação pode brilhar intensamente. Apesar das aparências, a mansão dos Moreira guardava um segredo silencioso, um mistério que se escondia nas sombras das paredes opulentas. Maria, com seu jeito sereno e seu coração generoso, nunca deixou transparecer o peso de seu passado, mantendo-o como um segredo profundo e pessoal. Enquanto todos viam apenas a empregada dedicada e discreta, ela carregava uma história que desafiava a própria imagem que os outros tinham dela. Era nas horas quietas, quando a casa estava em silêncio e a família ocupada com seus próprios mundos, que Maria permitia a si mesma um breve momento de reflexão. Sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de chá nas mãos e o olhar perdido no horizonte, Maria se permitia lembrar de um tempo muito diferente do presente. A visão da mansão e a vida que levava agora pareciam tão distantes da jovem que um dia teve o mundo a seus pés. Seu passado era uma tapeçaria de eventos grandiosos e inesperados, uma vida marcada por riqueza e status, que havia escolhido abandonar para seguir um caminho de simplicidade e serviço. Maria vinha de uma família nobre, cujo império de terras e negócios era conhecido por sua influência e poder. No entanto, tragédias familiares e decisões dolorosas a levaram a abdicar de tudo isso, buscando uma vida longe dos holofotes e das pressões da riqueza. Essa escolha não havia sido feita por capricho, mas por uma profunda necessidade de encontrar algo mais significativo do que a riqueza material. Maria havia visto a ganância destruir sua própria família, e sua decisão de viver uma vida simples era, na verdade, um ato de coragem e redenção. Com o tempo,
ela se tornou uma figura de humildade, decidida a usar seus recursos para ajudar os outros em silêncio, longe da vista de qualquer público. Ninguém na mansão sabia da vida opulenta que Maria havia deixado para trás, do império que havia escolhido não reivindicar. Ela guardava esse segredo com o mesmo cuidado com que tratava cada tarefa diária. Para a família Moreira, Maria era apenas a empregada que se preocupava com o bem-estar da casa e dos seus membros. Mas, por trás do seu sorriso e das suas ações silenciosas, havia uma história de renúncia e sacrifício, uma vida que, embora oculta, moldou a mulher que todos viam como nada mais do que uma simples servente. O segredo de Maria não estava apenas em seu passado glorioso, mas na força silenciosa com que continuava a enfrentar cada dia. Sua verdadeira história, ainda por revelar, era um testemunho de uma vida vivida com propósito e dignidade, que contrastava dramaticamente com a percepção que a família Moreira tinha dela. Enquanto a mansão continuava a girar em torno de seus próprios interesses e preocupações, o verdadeiro tesouro de Maria permanecia escondido, aguardando o momento certo para ser revelado. Era um dia comum, mas a mansão dos Moreira estava prestes a mergulhar em uma crise que desafiará todas as suas aparências de riqueza e segurança. A rotina, que antes parecia estática e previsível, agora estava repleta de um frenesi preocupante. Ricardo Moreira, o patriarca, estava mergulhado em um estado de desespero, sua expressão grave refletia a profundidade da crise financeira que se abatera sobre sua empresa. A empresa, um império de negócios que por décadas foi a fonte de sua fortuna, estava enfrentando uma tempestade econômica que parecia insuperável. Notas vermelhas e gráficos em declínio dominavam sua mesa de escritório, e o telefone tocava incessantemente, trazendo mais notícias de todas as partes. O caos financeiro não apenas ameaçava sua riqueza acumulada, mas também a estabilidade da mansão que ele havia construído com tanto orgulho. Ricardo, que costumava ser um homem de decisões rápidas e confiantes, agora se via perdido em meio a uma enxurrada de dados financeiros e documentos antigos. A pressão para encontrar uma solução se intensificava a cada hora que passava. A sensação de perda iminente era palpável, como se cada canto da mansão estivesse absorvendo a ansiedade que Ricardo sentia. Ele corria de um lado para o outro, vasculhando papéis e revisando contratos, tentando desesperadamente encontrar alguma pista que pudesse reverter a situação. Helena, sua esposa, não conseguia esconder a preocupação e o pânico, mas sua atenção estava mais voltada para as aparências do que para as reais soluções. Em meio ao caos, ela continuava a ajustar sua maquiagem e suas roupas, tentando manter uma fachada de normalidade, mesmo enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. Felipe e Camila, completamente alheios às gravidades da situação, estavam mais preocupados com o impacto sobre seu estilo de vida luxuoso do que com a crise real. Ricardo, imerso na busca frenética por respostas, não sabia onde procurar. Em um momento de desespero absoluto, ele decidiu vasculhar o sótão da mansão, um local que há muito havia sido esquecido, cheio de objetos e documentos empilhados de maneira caótica. A esperança de encontrar algo que pudesse ajudar a salvar sua empresa parecia cada vez mais distante. Ele subiu as escadas empoeiradas, a luz fraca do sótão revelava apenas uma camada de poeira e teias de aranha que cobriam tudo. Enquanto a tensão na mansão atingia seu auge, Ricardo começou a mexer em caixas e baús antigos, sua mente uma mistura de esperança e frustração. O que ele encontrou ali em cima parecia um reflexo do próprio estado de espírito, desordenado e perdido. Mas, então, algo chamou sua atenção. Um baú antigo, coberto de poeira e teias, parecia ter sido deixado para trás em um canto obscuro do sótão. Com as mãos trêmulas, ele abriu o baú, revelando uma coleção de objetos e documentos antigos que haviam sido esquecidos com o tempo. O que ele não sabia era que, dentro daquele baú, estava prestes a descobrir uma chave para uma revelação que mudaria tudo. A crise financeira na mansão dos Moreira atingia novos picos de intensidade, e a atmosfera dentro daquela imponente casa estava carregada de tensão e desespero. Ricardo, consumido pela frustração, havia mergulhado em uma busca frenética por qualquer sinal de esperança que pudesse salvar sua empresa e, consequentemente, sua fortuna. Cada minuto que passava parecia ser uma eternidade, e o sentimento de que o tempo estava se esgotando aumentava sua ansiedade.
No meio desse caos, Ricardo se viu forçado a explorar todos os cantos da mansão em busca de documentos antigos que pudessem conter alguma solução para seus problemas financeiros. Com um olhar determinado, ele começou a examinar cada gaveta, cada pasta e cada arquivo, sem saber que sua busca estava prestes a levar a uma descoberta inesperada. Enquanto vasculhava o escritório já bagunçado se transformava em um mar de papéis e pastas. Sua frustração se acumulava a cada segundo que passava sem encontrar qualquer indício que pudesse reverter a crise. Era como se a mansão, em sua grandiosidade, estivesse rindo de sua impotência, escondendo a chave para a salvação em um canto sombrio e esquecido. O que parecia ser uma busca interminável começou a se tornar quase um desespero cínico. Ricardo decidiu então expandir seu alcance para outras áreas da casa, movido por uma mistura de esperança e resignação. O sótão, um lugar que há muito tempo não era visitado, chamou sua atenção. Um local que normalmente seria evitado, agora parecia ser a última esperança. Com o suor escorrendo pela testa e a respiração pesada, Ricardo subiu as escadas empoeiradas para o sótão, um lugar que parecia ter sido abandonado no tempo. As sombras e o cheiro de mofo eram testemunhas silenciosas de anos de negligência. Ele começou a abrir caixas e mover objetos antigos, seus movimentos cada vez mais apressados. Cada baú, cada pacote de papéis parecia prometer uma revelação, mas a maioria estava vazia ou sem valor. Então, no meio desse desespero, algo chamou sua atenção. Um baú antigo, encoberto por uma espessa camada de poeira e teias de aranha, parecia estar esperando por ele. Ricardo hesitou por um momento, o cansaço e a frustração fazendo com que seu coração batesse mais rápido. Ele se aproximou do baú, as mãos trêmulas e o coração acelerado, e, com um esforço final, abriu a tampa. Dentro do baú, Ricardo encontrou uma coleção de documentos e objetos que pareciam ter sido guardados com um propósito específico. Entre as coisas esquecidas, um item particularmente chamava a atenção, um diário. Com a respiração suspensa e a mente cheia de perguntas, Ricardo começou a folhear o diário, sem saber que estava prestes a descobrir um segredo que poderia mudar não apenas o curso da crise financeira, mas também a forma como ele via a própria vida e as pessoas ao seu redor. O Diário de Maria, com suas páginas amareladas e escritas com uma caligrafia delicada, prometia revelar uma verdade que estava oculta há muito tempo. À medida que Ricardo virava as páginas do antigo diário encontrado no sótão, uma sensação de expectativa e curiosidade tomava conta dele. Cada página, amarelada pelo tempo e marcada por uma caligrafia elegante e meticulosa, parecia sussurrar segredos há muito enterrados. O ambiente ao seu redor estava mergulhado em uma penumbra silenciosa, e o único som que quebrava o silêncio era o crepitar ocasional do papel sob seus dedos. O diário era uma janela para um passado que parecia quase fantástico em contraste com a vida atual de Maria. As palavras, cuidadosamente escritas, descreviam uma vida de opulência e privilégio, uma vida que Ricardo nunca imaginaria que pudesse ter pertencido à mulher que conhecia apenas como a empregada silenciosa da família. Ele leu sobre festas luxuosas, viagens a lugares exóticos e um estilo de vida que refletia o auge da riqueza e do status social. A cada página virada, a narrativa de uma jovem herdeira começava a tomar forma. Maria, que inicialmente parecia uma figura de humildade e simplicidade, revelava-se como uma mulher que um dia foi herdeira de uma vasta fortuna. O diário descrevia como sua família possuía um império de terras e negócios que era admirado por muitos. Mas, conforme a história se desenrolava, o brilho desse mundo de luxo começava a desvanecer, dando lugar a uma série de tragédias que moldaram a trajetória de Maria. Ricardo encontrou relatos detalhados de perdas pessoais devastadoras, desde a morte de entes queridos até a ruína dos negócios familiares. Cada evento parecia mais sombrio do que o anterior, e as páginas estavam repletas de uma dor profunda e de uma reflexão introspectiva sobre a natureza da riqueza e do poder. A jovem Maria, lutando para encontrar sentido em meio à destruição de tudo o que conhecia, começava a questionar o verdadeiro valor da sua herança. O ponto de virada no diário foi revelado com uma sinceridade comovente. Maria havia decidido abandonar sua herança em favor de uma vida de simplicidade, longe dos holofotes e das expectativas da alta sociedade. Ela queria usar seus recursos para ajudar os outros de uma maneira mais significativa, embora mantivesse esse trabalho em absoluto anonimato.
O diário detalhava como Maria havia escolhido se tornar uma força de bondade e serviço, afastando-se de um mundo que a havia destruído para encontrar paz e propósito em uma vida de serviço silencioso. Ricardo estava boquiaberto. As palavras diante dele desenhavam um retrato de Maria que ele nunca havia imaginado. A mulher que ele via todos os dias como uma figura subalterna era, na verdade, uma pessoa de profunda sabedoria e coragem. Ele se via refletindo sobre sua própria vida e sobre as atitudes da família em relação a ela. O diário de Maria era uma revelação poderosa, um testemunho de uma vida vivida com integridade e propósito, e a descoberta estava prestes a desencadear uma série de eventos que poderiam transformar não apenas a crise financeira, mas a própria dinâmica da família Moreira. Quando Ricardo terminou de ler as últimas páginas do diário, a revelação de Maria o deixou atônito. O que ele havia descoberto sobre a verdadeira identidade de Maria mudava tudo o que ele pensava que sabia sobre ela. O impacto das palavras escritas com tanto cuidado e sinceridade não apenas desafiava suas percepções, mas também agitava as fundações de sua própria vida e da família Moreira. Com um misto de admiração e culpa, Ricardo desceu do sótão, levando consigo o diário como um precioso segredo recém-revelado. Cada passo em direção ao escritório parecia mais pesado, carregado com o peso da verdade que ele estava prestes a confrontar. Ele sabia que o que havia descoberto não poderia ser mantido em segredo, que precisava compartilhar com Helena e os filhos para que pudessem entender a profundidade do que estavam prestes a descobrir. Naquela noite, a família Moreira se reuniu na sala de estar, um espaço grandioso que parecia agora um cenário irreal para o drama que estava prestes a se desenrolar. Helena, Felipe e Camila estavam envolvidos em suas próprias discussões e preocupações, alheios ao fato de que uma verdade transformadora estava prestes a ser revelada. Ricardo entrou na sala com um ar de seriedade que imediatamente chamou a atenção de todos. "Precisamos conversar", começou Ricardo, sua voz tensa e carregada de uma gravidade que imediatamente atraiu os olhares de seus familiares. Ele se sentou na cadeira principal, o diário de Maria em suas mãos, e começou a expor o conteúdo das páginas que havia lido. À medida que contava a história de Maria, sua origem nobre, a perda de sua fortuna, e sua decisão de viver uma vida de serviço e humildade, os membros da família Moreira ouvindo em choque e incredulidade. Helena, que normalmente era a epítome da indiferença, olhava para Ricardo com uma expressão de confusão e vergonha crescente. Felipe e Camila, acostumados a tratar Maria como uma mera empregada, estavam agora em silêncio, seus rostos refletindo uma mistura de surpresa e arrependimento. O que antes era uma figura de servidão agora se revelava como alguém de uma grandeza moral e um legado inesperado. Ricardo revelou o impacto das escolhas de Maria, como ela havia escolhido usar sua herança para ajudar comunidades carentes, agindo anonimamente. A transformação que ela havia feito, abandonando o luxo para servir os outros, chocou a todos. Helena, Felipe e Camila começaram a compreender, lentamente, a profundidade do erro em como haviam tratado Maria ao longo dos anos. O clima na sala mudou à medida que a realidade se instaurava. O diário, com suas palavras descritivas e reveladoras, havia mudado o curso da conversa. Ricardo, observando a transformação na reação de sua família, sabia que este momento era um ponto de virada. Ele também percebeu que a crise financeira que havia inicialmente dominado seus pensamentos agora parecia pequena comparada à crise de consciência e transformação pessoal que estava ocorrendo dentro da própria casa. Os membros da família Moreira estavam agora confrontados não apenas com a crise financeira, mas com a necessidade urgente de se redimir e reconhecer a verdadeira grandeza de Maria. A revelação do diário foi mais do que uma simples descoberta, foi um chamado para a mudança, uma oportunidade para a família reavaliar suas próprias vidas e valores. O próximo passo seria entender como enfrentar a realidade de suas ações e fazer a reparação necessária para reconhecer e valorizar Maria como ela sempre mereceu. O momento em que Ricardo revelou o conteúdo do diário de Maria havia deixado a família Moreira em um estado de choque e reflexão profunda. A sala de estar da mansão, geralmente um lugar de ostentação e superficialidade, agora era o cenário de uma mudança fundamental. A revelação sobre a verdadeira identidade de Maria e sua escolha de vida haviam lançado um novo e perturbador foco sobre a forma como a família tratava aqueles ao seu redor. Helena, Felipe e Camilo estavam imersos em um silêncio pesado, cada um lutando para processar o que haviam aprendido.
Helena, com seu olhar normalmente arrogante agora desfeito, sentava-se em uma postura de vergonha, suas mãos tremendo ligeiramente. Felipe, sempre o rebelde e despreocupado, parecia estar tentando reconciliar a imagem da mulher que havia considerado uma simples empregada com a figura de uma nobre herdeira que havia escolhido a humildade. Camila, em seu habitual distanciamento, agora parecia desconcertada, seus olhos vagando pelo ambiente como se procurando entender onde haviam errado. Ricardo sabia que as palavras sozinhas não seriam suficientes para reparar o dano causado ou para mostrar a verdadeira gratidão que Maria merecia. A família precisava agir, não apenas reconhecer o erro, mas demonstrar uma mudança real em suas atitudes. Ele propôs um plano: reunir-se com Maria para pedir desculpas e expressar seu respeito genuíno. A ideia de confrontar o passado e mostrar a Maria que eles haviam compreendido a importância de sua escolha não era apenas uma questão de cortesia, mas uma tentativa de redenção. Naquela noite, com o coração apertado e o orgulho abaixado, Ricardo chamou Maria para uma reunião na sala de jantar, agora transformada em um espaço de confronto e sinceridade. Maria entrou com seu habitual semblante tranquilo, sem saber o que esperar. Ao vê-la, a família Moreira se levantou em uníssono, a atmosfera carregada de uma nova reverência. Ricardo, com um olhar sincero e desarmado, começou a falar. Maria, o que descobrimos sobre você hoje não apenas desafiou todas as nossas percepções, mas nos fez refletir profundamente sobre quem realmente somos, começou ele, sua voz carregada de arrependimento e respeito. Nós falhamos em reconhecer sua verdadeira importância e a dignidade com que você sempre viveu sua vida. O que você fez, escolhendo ajudar os outros e viver com humildade, é algo que não podemos começar a compreender completamente. Felipe e Camila, com expressões de arrependimento genuíno, também tomaram a palavra. Felipe, com um tom de voz mais suave e sincero, pediu desculpas por sua atitude indiferente. Camila, normalmente reservada, expressou um desejo de aprender com a sabedoria de Maria e de mudar a forma como tratavam aqueles ao seu redor. Maria, em seu silêncio característico, ouvia com atenção. Não era a primeira vez que ela enfrentava uma situação em que seu valor não era reconhecido, mas a sinceridade nos olhos dos Moreira era diferente. Ela percebia que, pela primeira vez, a família estava tentando entender verdadeiramente sua vida e suas escolhas. A conversa que se seguiu foi carregada de emoção. Maria compartilhou um pouco mais sobre sua decisão de viver uma vida de serviço, explicando que seu verdadeiro desejo sempre foi fazer a diferença na vida das pessoas, mesmo que isso significasse permanecer nas sombras. Ela falou sobre as comunidades que ajudou, o impacto que tentou ter, e como, no fundo, sentia que sua verdadeira recompensa era a paz que encontrava em suas ações. A noite terminou com um gesto simbólico de reconciliação. Ricardo e sua família ofereceram a Maria um presente especial, não de luxo, mas algo que refletia a gratidão e o respeito que agora sentiam. Era um reconhecimento de sua dignidade e de sua contribuição silenciosa, um primeiro passo em direção a um relacionamento mais genuíno e igualitário. O ato de humildade e a sinceridade demonstrados por Ricardo e sua família não apagaram o passado, mas abriram um novo capítulo na relação com Maria. A crise financeira da família, que parecia uma ameaça iminente, agora se entrelaçava com uma nova perspectiva sobre o verdadeiro valor da riqueza e da humanidade. A redenção de Maria era, assim, não apenas uma questão de reparação, mas um reflexo de um novo começo para todos eles. A transformação que se seguiu à revelação sobre Maria não foi imediata, mas lentamente começou a se manifestar em mudanças reais e palpáveis na vida da família Moreira. O sentimento de arrependimento e a intenção de reverter anos de desrespeito começaram a moldar novas dinâmicas na mansão. A crise financeira, que antes parecia um monstro implacável, agora era abordada com uma nova perspectiva e estratégia. Ricardo, com a ajuda de Maria, começou a aplicar os princípios de sabedoria e cautela que ela havia demonstrado em sua vida de serviço. Ele se envolveu em uma análise mais profunda e cuidadosa dos problemas financeiros da empresa, tomando decisões que eram mais equilibradas e menos impulsivas. Maria, com sua experiência de vida e visão externa, ofereceu insights valiosos que ajudaram a guiar Ricardo em uma direção mais sustentável. Enquanto a crise financeira ainda se desenrolava, a presença de Maria na vida dos Moreira começou a fazer uma diferença visível. O relacionamento entre ela e a família se tornou mais genuíno,
com a interação diária sendo marcada por respeito e gratidão. Helena, Felipe e Camila começaram a se envolver mais ativamente na vida de Maria, não apenas como uma empregada, mas como uma mentora e amiga. Helena, conhecida por sua vaidade e superficialidade, começou a se envolver em atividades comunitárias que Maria havia apoiado anonimamente. Ela descobriu, através do envolvimento nas causas que Maria havia apoiado, uma nova forma de encontrar propósito e significado. A transformação não era apenas sobre o que ela fazia, mas sobre uma mudança interna que começava a se refletir em sua maneira de viver. Felipe e Camila, anteriormente desinteressados e indiferentes, passaram a se engajar em ações que visavam reverter o impacto negativo de suas atitudes passadas. Felipe, que antes era rebelde e egoísta, começou a dedicar seu tempo a projetos que visavam ajudar jovens carentes. Camila, com sua natureza mais reservada, encontrou uma nova forma de se conectar com os outros através de iniciativas de voluntariado, guiada pelo exemplo de Maria. A família Moreira, com a ajuda de Maria, começou a ver resultados tangíveis em suas finanças. A crise, embora ainda presente, começou a dar sinais de alívio conforme as decisões mais ponderadas começavam a surtir efeito. Ricardo, agora mais calmo e centrado, conseguiu renegociar dívidas e implementar mudanças que estabilizaram a empresa. A sabedoria de Maria foi fundamental para transformar uma situação desesperadora em uma oportunidade de reconstrução e renovação. O ambiente na mansão mudou de forma palpável. O respeito e a dignidade que Maria merecia foram finalmente reconhecidos e incorporados na vida cotidiana da família. A antiga hierarquia, marcada por desdém e arrogância, foi substituída por um novo entendimento e uma nova dinâmica de relacionamento. O impacto da presença de Maria, agora uma figura central não apenas na casa, mas na vida de cada membro da família, foi profundo. A forma como ela havia escolhido viver sua vida, com humildade, serviço e uma integridade inabalável, serviu como um catalisador para uma transformação que reverberou em cada aspecto da existência dos Moreira. A crise financeira, enquanto ainda desafiadora, agora era apenas uma parte de uma narrativa mais ampla de crescimento e mudança. Ao refletir sobre tudo o que havia acontecido, a família Moreira compreendeu que a verdadeira riqueza não estava em posses materiais ou status social, mas na capacidade de reconhecer, respeitar e valorizar os verdadeiros tesouros que existiam em suas vidas, como Maria, que, com sua sabedoria e caráter, havia transformado não apenas a crise financeira, mas a essência de quem eles eram como família. Com o tempo, a influência de Maria começou a se manifestar de formas inesperadas e profundas. A transformação que ela trouxe para a família Moreira não se limitava apenas ao ambiente da mansão, mas começava a se espalhar para além dos muros da propriedade. A mudança de atitude e a nova perspectiva de vida da família começaram a influenciar também a comunidade ao redor. Helena, Felipe e Camila, agora engajados em atividades comunitárias e em projetos de voluntariado, começaram a se conectar com pessoas que antes estavam fora de seu círculo social. Helena, anteriormente conhecida por seu egoísmo e vaidade, encontrou uma nova paixão ao trabalhar em uma organização de apoio a famílias carentes. A satisfação e o propósito que ela experimentava ao ajudar os outros eram evidentes em seu sorriso e em sua energia renovada. Ela começou a ver o impacto real de suas ações, não apenas em sua vida, mas na vida daqueles a quem ela ajudava. Felipe, que antes se envolvia em comportamentos autodestrutivos e rebelde, passou a encontrar significado ao se dedicar a projetos que visavam ajudar jovens em situação de vulnerabilidade. Sua atitude mudou de forma notável, ele passou a ver o valor no esforço de apoiar os outros e começou a usar sua própria experiência para inspirar e guiar aqueles que enfrentavam desafios semelhantes. Felipe encontrou, através do serviço aos outros, uma nova direção e um propósito que havia lhe escapado anteriormente. Camila, por sua vez, que sempre manteve uma postura reservada e distante, começou a abrir-se mais para as pessoas. Sua participação em atividades de voluntariado ajudou a criar laços reais e significativos com a comunidade. Ela começou a entender a importância das conexões humanas e a descobrir uma nova forma de interagir com o mundo ao seu redor. Sua natureza reservada deu lugar a uma empatia genuína, e a mudança em seu comportamento era visível para todos ao seu redor. Maria, observando essas transformações, sentia um profundo sentimento de realização.
Sua missão de levar simplicidade e serviço aos outros não se limitava mais a um trabalho anônimo, ela havia se tornado uma força catalisadora para a mudança positiva na vida daqueles ao seu redor. A forma como a família Moreira começou a viver e agir refletia os princípios que Maria sempre valorizou e praticou. A família, agora mais conectada com a realidade e com os valores de humanidade e empatia, começou a usar suas experiências para fazer uma diferença maior na sociedade. Eles organizaram eventos e campanhas para arrecadar fundos e apoiar causas que Maria havia defendido em silêncio. A mansão, antes um símbolo de riqueza e opulência, agora se tornava um centro de atividade comunitária e um exemplo de como a verdadeira riqueza estava em dar e servir aos outros. O impacto de Maria na vida dos Moreira e na comunidade não era apenas visível, mas palpável. A mudança na dinâmica familiar e a maneira como a família interagia com o mundo ao seu redor era uma prova viva de que o verdadeiro valor não reside em posses materiais ou status, mas na capacidade de tocar vidas e fazer o bem. Maria havia mostrado, através de suas ações e escolhas, que a verdadeira grandeza está em viver com integridade e propósito, e a família Moreira estava agora comprometida em seguir esse exemplo, fazendo uma diferença significativa e duradoura no mundo. Com o tempo, o impacto da transformação na vida da família Moreira se tornou não apenas uma história de redenção pessoal, mas também uma lição inspiradora para todos ao seu redor. A mansão, que antes havia sido um símbolo de opulência e distância, agora se erguia como um farol de mudança e compromisso com a comunidade. Ricardo, Helena, Felipe e Camila, cada um a seu modo, haviam aprendido que a verdadeira riqueza não estava em acumular bens, mas em contribuir genuinamente para o bem-estar dos outros. A maneira como a família se dedicou a fazer a diferença era visível em suas ações diárias e em sua interação com a comunidade. A culminação desse processo de transformação foi uma cerimônia especial que a família Moreira organizou para homenagear Maria. Era um evento aberto à comunidade, um gesto simbólico para mostrar o reconhecimento e a gratidão pela influência positiva que Maria havia exercido em suas vidas. A cerimônia foi marcada por discursos emocionados, onde cada membro da família expressou seu respeito e admiração por Maria, destacando o impacto que ela teve em suas vidas e na comunidade. Helena, que havia encontrado um novo propósito ao ajudar famílias carentes, fez um discurso emocionado sobre como Maria a inspirou a ver o mundo com outros olhos e a encontrar significado em ajudar os outros. Felipe, com uma sinceridade inesperada, compartilhou como a experiência de servir aos jovens carentes lhe trouxe um senso de propósito e pertencimento que ele nunca tinha conhecido antes. Camila, que havia se aberto para novas conexões e experiências, falou sobre a importância de viver com empatia e como isso havia transformado sua visão de vida. Maria, com seu habitual sorriso sereno, recebeu o reconhecimento com humildade que sempre a caracterizou. Ela nunca buscará reconhecimento ou elogios, seu verdadeiro prazer vinha de saber que sua vida e suas escolhas haviam feito a diferença. O evento foi uma celebração não apenas de sua influência, mas também do novo caminho que a família Moreira estava trilhando. A cerimônia também marcou o início de uma nova fase para a família. Eles se comprometeram a continuar o trabalho de Maria, estabelecendo fundações e projetos que refletiam os valores de serviço e humildade que ela representava. A mansão se tornou um centro comunitário, oferecendo recursos e apoio para aqueles que precisavam. A família Moreira, agora profundamente conectada com os valores de generosidade e empatia, dedicou-se a criar um legado duradouro que honrava o exemplo de Maria. Enquanto a história da transformação da família Moreira se espalhava, ela inspirava outras pessoas a refletirem sobre suas próprias vidas e a considerar o verdadeiro significado de riqueza e sucesso. A jornada de Maria e a mudança que ela provocou serviam como um lembrete poderoso de que o impacto verdadeiro e duradouro vem da capacidade de viver com propósito, integridade e generosidade. No final, a história não era apenas sobre uma crise financeira superada ou uma redenção pessoal, era uma celebração do poder da transformação humana e da capacidade de mudar o mundo através de ações de bondade e serviço. Maria, com sua vida de humildade e sabedoria, havia deixado um legado que continuaria a tocar vidas e inspirar mudanças por muitas gerações futuras. Obrigado por fazer parte da história desse canal e não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos e parentes essa incrível história.